trago informação de momento direto da Câmara dos Deputados. Agora, a Câmara manobrou para conseguir ressuscitar um trecho do texto da PEC da blindagem, aquele que tratava do voto secreto. Isso foi na análise da abertura dos processos criminais contra parlamentares, isso foi no início da análise dos destaques que estavam pendentes. Edilene Lopes, a gente falava, 2 destaques ainda iam ser votados, serão ainda, que dizem respeito. Um, ao voto secreto para prisão. O outro, para extensão do foro aos presidentes de partidos. E aí houve uma manobra dessa forma, que os partidos de esquerda têm tratado o assunto para que houvesse novamente uma apreciação desse trecho que havia sido derrubado ontem à noite, trecho que prevê votação secreta para que os parlamentares analisem a abertura de processos criminais contra eles mesmos, deputados e senadores. Esse trecho, Edilene, é bom a gente pontuar para a nossa audiência, é muito importante, porque ontem foi tratado como uma derrota do Centrão e do presidente da Câmara, Hugo Motta. Quando ele deixou o plenário ontem, minimizou a derrubada desse trecho, disse que isso aconteceu por conta do horário da falta de quórum, foi já na madrugada. Hoje, esse trecho foi ressuscitado e muita gente no plenário, ali o deputado no chão de fábrica, que não é líder, não tem uma posição de maior destaque, que votou pela PEC da blindagem, ou foi convencido, Edilene, dizia que era uma vantagem, era uma vitória parcial deles, do presidente da Câmara, diante dessa derrota do voto secreto, porque o voto secreto é para encobrir, para que eles possam livrar os parlamentares desses processos sem colocar a digital no plenário. Exato, Tainá. A PEC que está sendo chamada de PEC da blindagem, e eu e você já escutamos isso muitas vezes, os parlamentares pedindo para a gente não chamar assim, chamar de PEC da prerrogativa, é para que não pareça o que ela realmente é, que é um recado para a população, é como se fosse políticos são cidadãos de primeira classe e o restante da população é cidadão de segunda classe, está sendo tratado de forma diferente. Então, ninguém quer passar essa imagem. Então, esse voto, não sendo um voto secreto, prejudica muitos parlamentares. Pode ter certeza que vários dos que não votaram a princípio pela blindagem, queriam votar, mas fizeram a conta do peso político que aquilo teria antes da votação e por isso houve uma combinação sobre quem se desgastaria menos e isso também vai acontecer quando essa PEC chegar no Senado. Então, colocar o voto secreto é uma forma de proteger os parlamentares da opinião deles sobre a vida deles mesmos, criando mais um privilégio para essa categoria. E outro dia um parlamentar falou comigo que essa é a PEC da morfina. Ninguém quer, mas é um remédio necessário que diminui hoje a dor do parlamento, que eles afirmam que está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal e isso acontece principalmente em relação aos parlamentares da direita, que muitos deles estão pendurados com processos no STF e alegam que o Supremo Tribunal Federal está agindo de forma parcial, política e contra a direita brasileira. Então já era esperado que isso pudesse acontecer e pode ter certeza, muitos que virão a público dizer que foram contrários, certamente são a favor. Essa PEC da blindagem tem votos na direita, tem votos na esquerda, tem votos por toda parte e fica difícil até para aquele parlamentar que é contrário bater nos seus colegas, porque como ele vai bater no PL, vai bater no PT. O Centrão tem que estar muito protegido para estar brigando com todas as partes, já que nós sabemos que os parlamentares de centro e os partidos de centro sempre pendem para um lado ou para o outro, nunca estão sozinhos, não há vida própria para o Centrão. Então, virou uma briga difícil, já que a PEC da blindagem recebe votos tanto de uma parte quanto da outra. Agora nós vamos acompanhar o novo capítulo, que é essa briga no Senado, que conforme você bem disse, já tem muitos líderes levantando bandeira, dizendo que são contrários a essa PEC da blindagem, mas ninguém sabe o que lá pode acontecer e quem pode ser beneficiado, qual vai ser o movimento do Senado e se de fato Davi Alcolumbre vai militar contra essa pauta ou vai se dar por vencido, ou pelo menos vai dizer isso publicamente e colocar em pauta, satisfazendo assim a vontade da maioria de seus colegas, que ao que indica o momento atual, essa PEC tem um apoio amplo, já que muitos podem ser beneficiados em várias partes do espectro político. Tainá? Tem uma coisa que a gente vai saber daqui a pouco sobre a quantidade de votos depositados para ressuscitar esse trecho, porque não só a ausência pode ter prejudicado a prevalência desse trecho, né? Como disse o presidente da Câmara. Hoje um deputado me chamou a atenção, ele disse, olha, deputados que votaram pelo texto se posicionaram contrariamente ao destaque. Deputados que
estavam a favor da medida votaram contra a votação secreta, contra instituir esse expediente para abertura de processos criminais. Foram muitos votos. Então, algo contraditório, mas acabou também dando fôlego para a derrubada desse destaque. Vamos ver quantos votos teve também, se eles conseguiram reverter os votos que se posicionaram contrariamente ontem, de onde eles buscaram, né, Edilene? Mais do que isso, estava falando ali do Senado. A gente também está olhando para os movimentos, porque daqui a pouco essa PEC vai chegar lá. Eu conversando aqui com uma pessoa do Davi Alcolumbre, próximo ao presidente do Senado, né? Ele não está lá hoje, se ausentou. Quem está presidindo é Humberto Costa, que é o segundo vice na mesa. E diz que ele está pensando até em ir ao Senado hoje, tá? Diante dessas reações que a gente está acompanhando para tentar organizar a casa. Mas não é clara ainda qual vai ser a posição do Davi Alcolumbre. Perguntei aqui para muita gente próxima a ele sobre esse acordo com a Câmara Federal. Isso não foi repassado aos líderes ainda. Então, ainda estamos tateando sobre quais serão os próximos passos dessa PEC da blindagem no Senado. O que a gente tem agora é reação negativa, né? São nomes já conhecidos, expoentes aí do Senado, nomes experientes, defendendo uma votação contrária, né? E até lideranças de oposição do governo, todos juntos aí nesse eco contra a chegada dessa proposta. Tem que saber se de fato existiu acordo, aí só Davi Alcolumbre vai poder confirmar com a Câmara dos Deputados para votar, né, Edilene? E qual é o alcance desse acordo? Porque uma coisa é fazer o acordo e dizer vou colocar para votar, outra muito diferente é vou colocar para votar com empenho. Quer finalizar, Edilene? Essa reversão de votos ela é interessante, porque aqueles que não se posicionaram a favor, por exemplo, podem ter negociado da seguinte forma: ficando secreto, a minha votação muda. Então, esse pode ter sido o ponto da negociação para a mudança dos votos, ou seja, para angariar mais apoio, se impõe a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade de ser secreta, e aí protege todo mundo. Pode votar tranquilo, que não tem problema.